Alô, alô, um abraço a todos. Estamos com o nosso segundo episódio do Saúde Soluções. Aliás, eu tenho dito aqui que o Saúde Soluções não é uma consulta na tela da Band e nas mídias sociais. Na verdade, é um bate-papo, onde a gente recebe aqui profissionais da medicina, médicos que explicam sobre procedimentos, sobre doenças, e os procedimentos que, por vezes, você de casa não sabe, você de casa não entende, você quer saber se o seu plano cobre, onde o atendimento é feito, o que já existe linkado à tecnologia, que facilita o procedimento médico e o quanto isso traz benefícios para a sua saúde, para a sua vida. Então, a gente, na edição anterior, a gente bateu um papo com o neurocirurgião Dr. Alexandre Ulloa e hoje tem um imenso orgulho em receber aqui o Dr. Marcelo Penholati, que tive a oportunidade de recentemente tomar um café, e um café de 1h30, mais ou menos, onde aí sim, o café foi muito mais que uma consulta, né? O café foi um momento de aprendizagem, inclusive de aproximação desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Daqui a pouco você vai saber o que é, e é muito importante para a vida de muita gente que está aí do outro lado. Doutor Marcelo Penholati, eu não vou aqui ficar meia hora, 40 minutos falando do currículo, não, porque é muita coisa. Então vai aparecer aqui no vídeo as especialidades do Dr. Marcelo Penholati, mas enfim, para resumir, especialista em neurocirurgia funcional e é nosso convidado de hoje. Prazer recebê-lo aqui, doutor Marcelo. Tudo bem? Prazer, Everton. Com muita gratidão, acho que a gente tem que conversar, né? Ter a oportunidade de vir aqui e trocar essas ideias. Bom dia a todos, né? Que podem assistir a gente fazendo esse bate-papo, essa consulta para tirar dúvidas em relação ao nosso tema. E eu falei aqui de um vasto currículo, né? E a gente está mostrando na tela agora o currículo do Dr. Marcelo. E eu disse que seria um assunto muito importante, porque é um assunto que, de certa forma, até me chama muita atenção, porque eu tenho casos na família que é sobre, especificamente, a doença de Parkinson, né? E esse é o assunto que a gente vai falar muito aqui, porque a gente vai procurar entender, através das respostas do Dr. Marcelo, o que é a doença de Parkinson, por que ela aparece, em que tipo de paciente ela aparece, o que já temos de tratamentos para a doença de Parkinson, que, aliás, naquele café que a gente tomou naquela oportunidade, do Dr. Marcelo, é impressionante como a doença de Parkinson tira o paciente da vida social, né? Porque a dificuldade é tanta e tira o paciente da vida social. E daqui a pouco, no decorrer desse papo, eu quero perguntar, inclusive, se já existem tratamentos que devolvem a vida social ao paciente. Mas primeiro, eu queria, para quem está nos assistindo, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do cérebro, né? Do que a gente chama de sistema nervoso central. É a perda da função ou da funcionalidade de alguns neurônios no tronco cerebral. É uma área específica do cérebro onde começa, vamos falar assim, a perder certas células que produzem a dopamina. E isso faz com que a pessoa tenha os sintomas da doença de Parkinson. Então é uma doença que é de uma perda de células dentro do cérebro, que começa no tronco cerebral e depois essa perda de cérebro progride para várias áreas dentro do cérebro. E tem estudos que mostram que é perda de neurônios ao redor do corpo todo. Mas tem como evitar? Fazer algum... Por exemplo, um paciente... É hereditário? Não, existem formas hereditárias, não é o mais comum. A forma mais comum da doença de Parkinson é a doença de Parkinson esporádica, né? Então, pode ser hereditário, mas a maioria das pessoas que têm doença de Parkinson não tem a doença de Parkinson hereditária. Então, ela não recebeu essa herança dos pais e nem vai transferi-la aos seus filhos e netos. Então, essa é a primeira visão que a gente tem. E a outra coisa que você me perguntou, Everton, é se existia formas de proteger ou de evitar a doença de Parkinson, né? Alguma medida preventiva? Existem diversos estudos nesse sentido. Muitas vezes se aconselha
alimentação, exercício. Eu resumo muito isso em prática de vida saudável. Mas existem dietas específicas, existem atitudes específicas que alguns endocrinologistas, alguns neurologistas ao redor do mundo até sugerem. E ciência tem muito disso, né? Dados conflitantes, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, gente que acredita, gente que não acredita. Então não é uma coisa muito firmada. O que existe de verdade é que hábito de vida saudável faz com que você tenha menos chance de ter graves doenças como a doença de Parkinson. Duas coisas. Eu queria que, primeiro, que você explicasse o que é essa questão do uso do termo funcional e explicar o que quer dizer, portuguesando aqui, o que quer dizer DBS. Então, primeiro, o que é neurocirurgia funcional e o que quer dizer o DBS? Neurocirurgia funcional é uma área da neurocirurgia, ou seja, uma subespecialidade, igual tem aqui o Lhoa falou, né? A neurocirurgia vascular, Sim. Existe a neurocirurgia funcional. Então, quando a gente trata da parte funcional, a gente está lidando principalmente com as sequelas que o sistema nervoso central ou periférico obteve ou está sujeito a ou a doença de Parkinson, ou um trauma cerebral, ou uma isquemia. Então, a neurocirurgia funcional quer restabelecer de alguma forma a função. Então, a gente cuida de um paciente que já não tem muita chance de se recuperar, mas a gente tem que trazer funcionalidade àquela função que está preservada ou que está acometida. Então, a gente faz melhorar as funções de pacientes com, essencialmente, quadros de sequelas neurológicas. Esse é o motivo da gente usar esse termo funcional. E uma das ferramentas é esse tratamento DBS, que, trazendo para a língua portuguesa, quer dizer o quê? Deep Brain Stimulation. Deep, profundo, brain, cérebro, stimulation, estimulação. Então é a chamada estimulação cerebral profunda. Essa técnica, ela é conhecida também como neuromodulação. Então, dentro da neurocirurgia funcional, é muito comum a gente usar o termo modulação. A gente pega uma função que está ou exagerada ou reduzida e, ao modulá-la, a gente transfere a uma função mais harmônica. Tudo dentro da neurologia, da neurocirurgia, funciona como excesso e escassez tem que ser ajustado. Equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. O cérebro funciona dentro de um equilíbrio, ele promove equilíbrio o tempo todo. Trazendo isso para a coisa mais simples possível, né? Fazer um movimento harmônico de levantar a mão e pegar um copo. Né? Para isso, tem uma série de coisas que o cérebro faz. É como se fosse um mega de um computador que precisa de acelerar a mão e depois frear a mão e, com delicadeza, pegar o copo. Imagina, para cada um dos nossos movimentos, a gente precisa de ter essa modulação muito bem feita. Na doença de Parkinson, os centros profundos do cérebro perdem essa conectividade por falta de uma gasolina dessa engrenagem, um óleo dessa engrenagem, que é a dopamina. Por que acontece a doença de Parkinson? Ela provém de quê exatamente? Existe uma área no cérebro que se chama substância negra. Né? Ela fica no tronco cerebral. Ele é o centro que promove os sintomas mais críticos da doença de Parkinson, que o James Parkinson, em 1817, descreveu como paralisia agitante, né? Shaking palsy. O que acontece dentro do cérebro é que os neurônios dessa região, chamada substância negra, eles vão se degenerando, literalmente perdendo vida, morrendo mesmo, perdendo a sua atividade, e isso essa região produz uma substância que se chama dopamina. Sim. Então, essa substância dopamina, ela serve como um neurotransmissor, ou seja, é uma molécula, é uma substância que o cérebro mesmo produz para atuar em outras áreas do cérebro, que vai regular o controle motor, principalmente. Controla outras funções, fazendo com que o Parkinson não seja somente uma doença motora. A gente tem muita ideia, né, de que a doença de Parkinson... não é. Definitivamente, o Parkinson é uma doença cerebral, encefálica, e mais do que isso, é uma doença de todo o sistema nervoso. Então a tremedeira é só um dos problemas. Exatamente, Everton. Essa é uma visão que a gente tem como estigma, né, da população em geral, de que
tremeu é Parkinson, né? E a doença de Parkinson, ela é principalmente 4 grandes sintomas, em que o tremor é apenas um deles. A gente precisa de outros 3 para a gente dar um diagnóstico de doença de Parkinson, que ainda estão dentro da parte motora, né? Que é a lentidão, ou seja, o paciente, quando tem Parkinson, ele fica mais lento para se comunicar, ele fica mais lento para se mover, para se levantar, para andar, ele fica mais lento para se alimentar, né? É o que a gente chama de bradicinesia. Um outro sintoma, né, que seria o terceiro, tremor, a lentidão, a bradicinesia, seria uma rigidez. Então parece que uma coisa fica igual à outra, que é a rigidez e a bradicinesia, mas não. Quando o paciente tem rigidez, ele literalmente se sente preso dentro de si mesmo. Fica travado? Travado. É como se a gente tivesse... Sabe quando a gente acorda com a cãibra? Sim. E que a gente não consegue mexer aquela parte do... Pensa aquilo, o lado inteiro do corpo. Pensa naquilo, aquela cãibra dos 2 lados, né? Ou seja, sem conseguir mexer mãos e pernas. Então é um bloqueio completo, é uma rigidez, ele se sente engessado dentro de si mesmo, né? E o quarto sintoma é o desequilíbrio, é uma instabilidade de postura. Então, dentro da parte motora, a gente tem no Parkinson esses 4 componentes, né? Que antigamente eram chamados de sinais cardinais, os 4 sinais que, para dar diagnóstico de doença de Parkinson, precisa de ter. Existe um primeiro ponto que, de repente, apareceu em alguém da família, que chamou a atenção e que, desse ponto, já é bom procurar um especialista? Nós, especialistas em neurologia e neurocirurgia, entendemos que o Parkinson sintomático é uma coisa. O Parkinson doença começou anos antes do paciente perceber sintomas. É muito comum hoje em dia, quando chega um paciente com doença de Parkinson num consultório do neurologista ou do neurocirurgião, ele já vir falando que está começando com um tremorzinho no dedão, ou que ele treme em algumas situações, é um professor ou é uma pessoa que precisa de utilizar dos seus movimentos, das suas atitudes, ele percebe que ele perdeu a mímica da face, ele não tem mais tanta expressão, né? E muitas vezes a gente pergunta para ele, vem cá, você sente cheiro? Ele fala, não, tem anos que eu perdi o olfato. Incrível. Como é que é o funcionamento do seu intestino? Ele me responde assim, não, eu tenho intestino travado, tenho constipação intestinal há muitos anos. Então a gente hoje tem muita noção de que a lentidão do intestino e a perda do olfato são sintomas que a gente chama de prodrômicos, ou que antecipam a parte motora do diagnóstico da doença de Parkinson. Olha o quanto esse programa é interessante para você que está em casa. Olha o tanto que isso é interessante. Nós estamos falando de constipação, a pessoa tem dificuldade para ir ao banheiro e, de repente, perdeu o olfato. Aí, a questão da constipação, até eu imagino que as pessoas não relacionem tanto com o Parkinson, não. Aí já começa a dizer que tem outros problemas e tal. Enfim, aí vai de má alimentação a uma série de outras coisas e tal. Mas o olfato, depois do período de Covid, muita gente acha que a perda de olfato tem relação com o Covid, mas na verdade pode não ser. Pode ser com a doença de Parkinson, o iniciozinho dela. E se a pessoa agora que está vendo a gente já tem essa dificuldade há algum tempo, se ela procura um especialista agora e começa a fazer uma série de exames, já dá para detectar alguma coisa? Em algumas situações, nas mãos de bons especialistas, ele consegue aventar a hipótese. A gente não pode ficar dando diagnóstico para todo mundo e achando que todo mundo está com aquele tipo de doença. Porque alguém pode ter perdido olfato por causa do Covid. Exato, mesmo. E que é muito mais prevalente, né? Vamos falar assim, como sequela, né? Dos sobreviventes, né? Então, o que a gente entende nessa situação, Everton, é que perder o olfato é um sintoma inicial e que, na mão de um especialista, ele vai avaliar se existe a lentidão, se existe a rigidez, se existe o desequilíbrio, ou se até existe um certo grau de tremor, porque a gente pode motivar o tremor numa pessoa. A população em geral, né, tem uma certa dificuldade, vou falar assim, você gosta de matemática?
Eu odeio Bom, matemática com então, todo o meu ódio. imagina se eu peço para você começar a fazer conta de trás para frente, de 100 para baixo. No consultório eu consigo fazer isso. Ao vivo eu não vou fazer isso com Sim, você. melhor não. Mas ao fazer isso, a pessoa já se sente um pouco exposta. E quando ela se sente exposta, o que acontece? Ela começa a tremer. Ela fica nervosa e aí ela treme um Sim, pouquinho. sim. Então, e aí você, de forma descontraída, porque você não quer constranger ninguém, né? Você percebe aquilo e fala, opa, já tem um sinalzinho. E para o especialista é importante ficar atento aos mínimos detalhes numa consulta. Eu costumo dizer que a consulta do meu paciente, quando ele chega no consultório, ela começa quando ele chega, ele está atravessando da recepção até a minha sala. Você já começa a Eu perceber começo a alguma ver coisa. o jeito dele andar, né? Eu começo a observar se a marcha dele, ou seja, o jeito dele andar, se balança os braços, se ele está um pouquinho curvado para frente. Por quê? A perda do swing, né, do balanço do braço, já mostra que tem menos movimento naquela marcha. A pessoa que anda de forma normal, que marcha, vamos falar assim, de forma normal, ela balança um pouquinho o braço. E muitas vezes o balanço é perdido no início da doença de Parkinson de um lado só. Então, a pessoa balança um lado só menos do que o outro. Então, Entendi. ou ela bate palma, assim, ó, ela bate palma, essa mão tá parada, ela só faz Entendi, isso. movimenta só Essa mão uma. tá boa. O Parkinson, do lado direito do cérebro, tá atuando. Do lado esquerdo, que é o que tá batendo, ainda não pegou, vamos falar assim. Isso aparece com uma determinada fase da vida, ou pode aparecer muito antes, porque eu acho que num trecho do nosso papo aqui no início, eu acho que já passou por essa questão, mas eu queria só me apegar à fase da vida que isso normalmente aparece. Que lá no início você disse, pô, pode aparecer mais cedo e a pessoa não notar, mas de modo geral aparece em que fase da vida? Parkinson acomete a população em geral, principalmente acima dos 60 anos. Então, a informação que a gente tem da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é de que 1 a 3% da nossa população vai desenvolver Parkinson, isso na faixa dos 60 anos de idade. Eu digo a faixa dos 55 para frente já tem uma chance maior de desenvolver a doença de Parkinson. Então, essa população é a mais frequentemente acometida da doença de Parkinson. Existe Parkinson juvenil, existem pessoas que têm doença de Parkinson diagnosticada desde os 20 anos de idade, né? É menos comum, muito menos comum, mas uma parcela significativa dos portadores de doença de Parkinson estão na faixa aí dos 45, 50 anos. Bom, então, compromisso com você que está aí do outro lado assistindo a gente aqui no Saúde Soluções. Nós já falamos aqui de períodos da vida em que o problema aparece, o que pode ser feito para detectar, quais são os sintomas, etc. E na volta, o compromisso que eu faço, vamos falar de tratamento. Existem tratamentos para determinadas fases da doença de Parkinson que são muito interessantes. Eu tive a oportunidade já de conversar com o Dr. Marcelo, e por isso eu estou dizendo isso, mas que você vai saber na volta. Porque o Dr. Marcelo ele pode apresentar aqui tratamentos que podem devolver a vida social ao paciente que está dentro de casa, que fica constrangido em sair, que não consegue sair para almoçar com a família, para jantar com a família, não tem vida social. A gente vai falar disso na volta do intervalo. É rapidinho, siga conosco aqui no Saúde Soluções. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções na tela da Band, no YouTube também. O assunto hoje com o Dr. Marcelo Penholati, que é especialista em neurocirurgia funcional, o assunto é doença de Parkinson. E se você perdeu o primeiro bloco, lembrando que esse programa está na tela da Band, está no YouTube também, você pode voltar aí no YouTube para assistir e seguramente você vai receber cortes desse papo aqui nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp aí, porque a gente vai fazer esse tráfego de cortes desse papo aqui, porque o assunto é muito interessante, a gente já tentou aprofundar, que é muito pouco tempo, é um assunto para muito mais tempo. A gente perguntou aqui o que é a doença, por que ela aparece, se é hereditário e tal. E agora, depois das explicações do primeiro bloco, a gente quer falar sobre
os tratamentos da doença de Parkinson. A gente falou aqui de rigidez, a gente falou das pessoas que tremem muito, né? E agora, essas pessoas que tremem, que perdem completamente a vida social, eu quero exatamente perguntar para o doutor Marcelo se há possibilidade de devolver a vida social a essas pessoas. Há tratamentos, por exemplo, se começou mais cedo e descobriu mais cedo, esse tratamento é mais fácil dele ser implantado ou não necessariamente? Como é que funciona esse tratamento e o que é o tratamento? O tratamento da doença de Parkinson, hoje em dia, o conceito mais moderno que existe é ter bom convívio social. Isso é tratamento para o próprio paciente, mas também para o entorno do paciente. O seu parceiro, a família, filhos, né, os pais, ou seja, o convívio social do paciente com doença de Parkinson, ele fica muito acometido e a família também adoece com a doença de Parkinson. É incrível a gente pensar que tem um paciente com doença de Parkinson, a pessoa tem uma apendicite, tudo bem, vai privar a pessoa de conviver algum tempo, tá, depois retorna. A doença de Parkinson, por ser uma doença crônica, degenerativa, progressiva, ela vai adoecendo o entorno do paciente. Então, o contato que a gente deve ter com a família e com o paciente com Parkinson, o objetivo é melhor condição de vida. Então, esse é o objetivo do tratamento. Então, quando você dispõe de um tratamento, o importante é saber onde é que a gente quer chegar. É não só trazer o retorno, mas ter, né, uma melhora na qualidade de vida. E o tratamento em si, como você falou, em diversas fases, né, pode passar inicialmente por remédio algum, simplesmente por medidas fisioterápicas, né? Dá um diagnóstico muito precoce. Tem que dar remédio? Às vezes não. Às Só vezes fisioterapia é só já ajuda. algum auxílio de fisioterapia, de fonoaudiologia. Mas freia a doença ou reduz os problemas que ela traz? Um fato científico é que nada freia a doença. Sabe assim, não existe nenhum tratamento que cura ou que freia a progressão da doença em termos gerais, populacionais. Então, quando a gente fala essa frase, pode deixar muita gente triste em relação a isso. O que a gente tem que entender é que quando um especialista fala que nada freia a doença, nada freia a doença quando a gente pega 3.000 pacientes e analisa eles ao longo do tempo. Agora, quando a gente analisa o seu tio, vamos dar um exemplo, ou seja, o indivíduo, que quando eu estou na frente de um paciente no meu consultório, o meu tratamento é para aquela pessoa. Entendi. Por isso que medicina tem que ter uma mistura de ciência e de arte. A gente precisa de misturar essas duas coisas, fazer com muita excelência o cuidado pessoal, e aí eu digo pessoal envolvendo a família, né, para que a gente literalmente faça o trabalho de um alfaiate. Customize, é o termo mais aceito hoje em dia, customização, né? Especificamente para aquele paciente. Então, se é muito jovem e ele precisa de uma abordagem principalmente psicológica, essa talvez seja o melhor controle de um tremor para um professor, vamos falar assim, ou um guitarrista. Né? Ele consegue fazer a música dele, mas ele está começando a ter os sintomas da doença de Parkinson, está começando a ficar mais rígido, mas nunca perdeu o ritmo, e ele consegue ter a expressão facial boa, e ele vai performar ao longo da vida por um tempo mais longo, se ele controlar a cabeça, porque ele vai tremer menos, ou ele vai ficar menos rígido, acometido da doença de Parkinson, quando é muito jovem, vamos falar assim. Quando os sintomas aparecem de forma mais evidente, um tremor mais intenso, uma rigidez mais intensa, e que isso é negociado, é importante ter essa negociação com o paciente, com a família e com o médico, começa o tratamento com remédio. Perfeito. Então a gente vai repor aquela substância que a gente falou no primeiro bloco, da dopamina. Existe um medicamento que foi revolucionário no tratamento da doença de Parkinson na década de 70, que até hoje é o remédio que trata a doença de Parkinson. Todo mundo que tem doença de Parkinson, que está ouvindo a gente, Everton, conhece a levodopa. Então, o tratamento é embasado nesse medicamento ou medicamentos que favorecem o cérebro a deixar disponível a dopamina dentro do cérebro. Sim. Então, muitas vezes, o paciente que tem 5, 7 anos de doença, de diagnóstico de doença de Parkinson, ele usa uma politerapia, ele usa
vários remédios muitas vezes ao dia. E é outro desafio que começa a trazer alguns transtornos no tratamento. Por quê? A terapia da doença de Parkinson, que se baseia na medicação e nessa abordagem multidisciplinar, ela começa a ter limitações porque o remédio começa a fazer efeitos adversos. É o que a gente chama de uma intoxicação, tal. Trazer outros problemas além dos que já estão aparentes? Sim, além daqueles 4 que a gente tinha comentado mais cedo, da rigidez, do tremor, da lentidão e do desequilíbrio, né, do desequilíbrio de postura, o Parkinson vai acometendo com o tratamento, trazendo sintomas que são chamados de flutuações, porque o remédio gasta um tempo para poder fazer o efeito, então começa a fazer o efeito, caiu na barriga, vamos falar assim, caiu no intestino, passa para a corrente sanguínea, a medicação vai subir no nível cérebro, subir no nível da corrente sanguínea. Chegou no cérebro, aí a pessoa performa muito bem do ponto de vista motor. Ela passa a escrever bem, conversar, andar e coisa e tal. Quando o remédio está no seu pico, o remédio, muitas vezes, vai promover um excesso de dopamina. Então, a pessoa começa a ter uma dança, vamos falar assim, ela começa a se contorcer. Mesmo assim, ela toma a água dela, ela consegue, mas é extremamente incômodo para quem vê. A primeira vez que eu vi isso no consultório, jovem, neurologista, neurocirurgião, a hora que eu vi isso acontecer, a consulta fica incômoda, porque a gente não está acostumado e o paciente está super confortável com isso. Peraí, que agora eu preciso te interromper, porque então em determinados casos, é curioso isso que você está dizendo, porque em determinados casos a gente tem contato com algumas pessoas que de repente a gente imagina que ela está daquele jeito por outras razões, mas pode ser por um tratamento de uma doença de Parkinson, porque ela não vai sair falando, gente, olha, eu tenho doença de Parkinson, tá? Então por isso que eu estou me contorcendo aqui. Isso. E a gente está pensando que isso pode ser, essa pessoa bebeu, essa pessoa usou droga, e na verdade pode ser um problema do tratamento da doença. Imagina aquele café que a gente tomou junto, senta ao lado um paciente com Parkinson, às 9h30 da manhã, ele tomou o remédio às 8h, aí às 9h30 o remédio está no pico de ação. Ele senta lá no café e fica assim. Meu Deus! Mas ele está lá, tranquilo, tomando o café dele, mas todo mundo está achando que ele está, talvez até caçoando, brincando. É isso. Tirando onda das outras pessoas. Não, ele está simplesmente sofrendo do efeito intenso da medicação. Isso é muito interessante. A outra coisa que acontece é, o paciente está bem, conversando, falando, andando, fazendo as atividades do dia a dia, e de repente ele bloqueia. Trava. Empaca, literalmente. Ele bloqueia completamente. A fala também? Tudo. Às vezes a fala não, às vezes a fala sim. E aí é o que a gente chama de wearing off, ou seja, é como se o paciente ficasse pelado, né, nu. Ele está despido do remédio. Sim. E esse fenômeno, ele é descrito como flutuação. Uma hora está bem, de repente o remédio some, vamos falar assim, do cérebro. Esses 2 sintomas do tratamento tardio, já evoluído da doença de Parkinson, são muito incômodos. Eles afetam extremamente a vida social. Porque imagina você sair, encontrar com os seus familiares, mesmo ter um convívio restrito na sua família e você está lá contorcendo. Ou então você está muito bem e de repente bloqueia. Uhum. Isso limita muito a qualidade de vida das pessoas, do paciente e das pessoas que estão em volta. Esse é um ponto do tratamento muito crítico, né? Em que o paciente que já tem algum tempo do diagnóstico, quando ele se encontra nessa situação, ele fica numa situação meio que difícil de saber para onde ele vai. E o próprio neurologista e a equipe de apoio, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, também tem limitações para fazer mais coisa do que já tem sido feito, sabe? Nós falamos essa parte eu achei extremamente interessante mesmo, porque a gente falou a possibilidade da fisioterapia entrar no tratamento e ajudar, o medicamento, mas é interessantíssimo isso, né? O que o medicamento atinge, mas, por outro lado, os malefícios que ele traz também. E, além de tudo isso, nós temos outros aspectos que beneficiam, outros tipos de tratamentos. Tem. E quais são os mais eficazes hoje? Bom, o neurologista, quando está nessa sinuca de bico, vamos falar assim, os bons,
eles conseguem fazer alquimia mesmo, ou seja, ajustar as doses, os horários. O paciente que é muito dedicado ao seu tratamento e a família cuida muito bem dele, ele ajusta tomando remédio a cada 2 horas, a cada 2 ou 3 horas, evitando alimentação misturada com a medicação e tal. E tem determinados alimentos que não fazem bem? Proteína associada à medicação, principalmente a levodopa, diminui o efeito da levodopa. Então, essa orientação que os neurologistas fazem, ela auxilia muito no tratamento em geral. Certo. Mas você está toda hora me cutucando e eu estou aqui me segurando para poder falar. Uma das alternativas, né, para essa situação crítica é realmente a cirurgia. Né? Cirurgia, mas em que ponto da doença você, especialista, detecta que, bom, nesse caso aqui a cirurgia é o caminho? A gente leva em consideração alguns fatores. O fator idade, que todo mundo tem como ideia de que, o paciente idoso, muito ruim de operar. A gente está falando de uma população idosa, mais de 60 anos de idade. Sim. Então, se a gente não for operar o paciente que tem 60, 70, 75 anos de idade, a gente está deixando de oferecer um tratamento bom para uma parcela importante desse público. A idade em si não é um fator de contraindicação. Por outro lado, o tratamento está bem indicado quando a gente tem certeza do diagnóstico de doença de Parkinson. Então, normalmente, essa certeza vem mesmo, dos exames? Ela acontece com 5 anos. Então, ele está tomando medicamento, aí chega um ponto que ele começa a ficar dançando ali, as pessoas achando que pode ser uma série de outros problemas, mas é da relação com o medicamento. Nesse momento, a cirurgia, então, passa a ser um ponto possível. É importante citar possível. É importante a gente entender que o tempo de 5 anos a gente está estreitando, né, a janela, vamos falar assim. Porque quando o paciente passa um tempo em lua de mel, é conhecido esse termo é um termo médico utilizado, lua de mel da levodopa. O paciente começa com os primeiros 3, 4, 5 anos, em que o remédio faz com que ele mantenha as suas atividades motoras e sociais extremamente preservadas. Perfeito. O conceito moderno hoje do tratamento da doença de Parkinson é quando a lua de mel começa a deixar de ser lua de mel, quando o casamento começa a ficar ruim, sim, vamos pensar em alternativas para a coisa poder ficar boa. Aí entra a cirurgia. A cirurgia vamos falar assim, colocada em cena. Ela tem que ser avaliada, né? Porque aí vão ser outros fatores que vão decidir se aquele paciente vai responder bem ou não. Né? E aí a equipe, principalmente a conversa com o psicólogo, o neurocirurgião e o neurologista, esse núcleo junto com o fisioterapeuta, fazem com que a gente tome uma decisão assertiva para poder definir quem é o bom candidato. Colocar ela em cena não quer dizer que nós estamos indicando a cirurgia, que nós vamos pegar o paciente pelos cabelos e levar ele para o bloco cirúrgico. Os poucos que ainda restam, né? Esses estão recalchutados agora, né? O que a gente precisa de entender é que uma equipe que, se o paciente tem muito desequilíbrio, por exemplo, ele pode não ter capacidade de ser bem operado. A cirurgia dá tanta mobilidade para o paciente com a doença de Parkinson que muitas vezes pode fazer com que o paciente aumente a chance de queda. Então, lembra que a gente falou que é uma população idosa? Sim. E uma população idosa que cai mais, tem mais chance de quê? De morrer por conta disso. Então, a gente está falando de colocar um paciente que está ali paradinho, ainda que esteja sofrendo, numa situação de risco de vida, inclusive. Então, ter a equipe com fisioterapeuta que avalia se o desequilíbrio é um fator muito intenso na doença de Parkinson e que essa abordagem da fisioterapia deve vir precedendo o tratamento cirúrgico, ela é muito importante, porque a gente pega um paciente que não era indicado para cirurgia, porque ele está caindo muito, o fisioterapeuta consegue dar uma ajustada nesse carro de Fórmula 1. Você fala de caindo, é caindo mesmo, né? Caindo ao chão, desequilibrando e caindo. Sabe a marcha da criança quando está começando a andar? Sim. Em que ele anda para frente assim? Perfeito. O paciente com Parkinson, ele tem uma característica muito semelhante a esse bebê, que está começando a aprender a andar e está caindo para frente. Então, e a gente normalmente salva, só que o adulto idoso é mais difícil a gente segurar ele rápido assim, né? Então, se esse idoso cai, ele quebra todo, né? Já a criança, ela parece que ela é de plástico ainda, dificilmente ela vai machucar e os pais estão em cima.
Então, quando a gente melhora a capacidade de equilíbrio e de marcha com a fisioterapia, o paciente pode se tornar elegível para a cirurgia. Eu costumo brincar que o paciente que tem desequilíbrio, de transtorno de marcha, e a gente opera ele sem esse preparo, é como se a gente colocasse motor de Ferrari num Fusquinha sem freio. A gente tem que colocar Entendi. freio de Ferrari. Tá vendo que tudo passa pelo equilíbrio. Exato. Então, a fala precisa de ter uma abordagem dessa mesma forma. E como você falou, citando os 10 anos, né? A indicação da cirurgia além dos 5 anos é o que é mais padronizado. E a gente opera regularmente os pacientes com 8, 10, 12 anos de cirurgia. Sim. Esse é um timing bom, é um momento adequado para a gente poder pensar em cirurgia quando começa a ter as complicações motoras da doença de Parkinson, que são as flutuações e a discinesia. E a você que está em casa também. De repente tem um caso na família, tá vendo? Mesmo que tenham 8, 10, 12 anos de doença já detectada, a cirurgia pode melhorar, mas assim, profundamente a qualidade de vida, devolvendo a vida social. Mas, eu prometi que seria nesse bloco, mas é só para te segurar um pouquinho, eu vou chamar mais um intervalo, e na volta, sim, aí sim, nós vamos saber como é feita a cirurgia, se os planos cobrem a cirurgia, enfim, tudo isso na volta aqui no Saúde Soluções hoje com o Dr. Marcelo Penholati, especialista em neurocirurgia funcional, e a gente fala hoje da doença de Parkinson. O assunto segue daqui a pouco na volta do intervalo. Se ligue conosco aí, até já. Estamos de volta com Saúde Soluções. A gente fala da saúde, dos problemas, e sempre um bloco do programa está voltado para soluções. Então, nós temos soluções para a doença de Parkinson. Quem responde é o Dr. Marcelo Penholati, nosso convidado de hoje, neurocirurgião multifuncional. A gente falava, e eu li até antes do papo, que de 1 a 3% da população tem um diagnóstico, né? Então, a gente falou aqui de como descobrir, o que acontece que precisa te levar a procurar um especialista, da questão da hereditariedade. A gente já falou também no bloco anterior sobre algumas possibilidades que começam com medicamentos e que agora a gente vai falar da cirurgia, sobre devolver a vida social, a qualidade de vida ao paciente. Então vamos lá, vamos novamente buscar esse paciente que já tem 10 anos, que está com a doença e que está na hora de procurar um especialista? Tá na hora. A cirurgia é uma saída, mas é uma saída sem riscos? O risco que a cirurgia tem, real, né, em termos de porcentagem, é de menos de 1% de risco de sequelas graves ou de danos, problemas sérios, certo? Uma cirurgia ela é considerada segura quando ela está abaixo dos 15% de problemas. Eu digo de problemas por quê? Porque essa cirurgia visa melhorar a qualidade de vida. Sim. Um dos problemas seria a cirurgia não funcionar. Então, esse risco da cirurgia não funcionar, ele existe também. E é importante que a gente cite disso. A gente está falando de, vamos indicar cirurgia, vamos pensar, selecionar bem o paciente, coisa e tal. O principal fator de insucesso dessa cirurgia é má seleção. Ou seja, equipes que não têm o cuidado de avaliar o paciente em todas as suas facetas, de escolher qual o melhor alvo, de discutir quais as prioridades do tratamento, principalmente porque esse insucesso, Everton, passa por uma expectativa. Então, o paciente que treme e que ele quer fazer a cirurgia porque ele vai melhorar do tremor, se ele deixar de ter o controle do tremor, se ele não parar de tremer, de verdade, a cirurgia não funcionou para ele, né? Por mais que a gente melhore os outros sintomas, se a gente não melhorar o tremor, a gente não vai fazer com que o paciente se sinta feliz. Então nós estamos falando, inclusive, da importância de que esse paciente seja cuidado por profissionais que se envolvam no problema, que se dediquem ao problema. Porque essa avaliação para indicar ou não a cirurgia passa muito por isso, né?
Demais. Um cuidado da equipe que está cuidando do paciente. Demais. E aí 20 anos contam mesmo, sabe assim, ter a preocupação de, há 20 anos atrás, me formar na França, em Sorbonne, ter montar uma estrutura aqui, lutar contra tudo e contra todos, fazer com o que... doutor Marcelo, pessoal, vou interromper para dizer o seguinte, eu posso dizer, ele não vai dizer, mas eu posso. Doutor Marcelo Pignolati é uma das maiores figuras da neurocirurgia multifuncional no mundo. Eu posso falar, porque eu sei, eu estudei para falar isso aqui. Ele não vai dizer, até porque ele não vai usar do cabotinismo aqui para ficar se autopromovendo e tal, mas eu posso falar. Das grandes referências no mundo, e que bom que ele está próximo a gente, que bom que ele está em Belo Horizonte. Agora pode seguir, porque eu já joguei o confete. No mundo é demais. Acho que o mundo da gente é onde a gente consegue cuidar, né? O importante é a gente cuidar das pessoas que estão próximas, né? Então, estamos aqui para poder tentar ajudá-las. O que a gente entende como essa preocupação dos resultados, né? Os riscos que a cirurgia carrega, como a gente está voltando nesse tema, é que a gente tem um risco de insucesso que passa por uma expectativa e realidade. Então, a gente melhora muito os sintomas do tremor. Sem dúvida, a rigidez e a lentidão são sintomas que a gente consegue controlar bem com a cirurgia. E associação com a medicação, nunca, é importante lembrar disso, tá, Everton? Que a gente não deve pensar que a cirurgia vai fazer com que o paciente deixe de tomar remédio. Ele vai continuar tomando a medicação, às vezes toma um pouco menos nos primeiros anos, depois da cirurgia, mas ele sempre vai precisar do apoio e do segmento do seu neurologista de origem. Perfeito. Então, e esse ajuste, essa conversa da equipe que opera, com a equipe que cuida lá na ponta, o neurologista que está lá no seu consultório, que encaminhou o paciente para a gente, precisa de ter uma interação, uma conversa muito próxima para diminuir esses maus resultados. Principalmente a adequação dessa expectativa e do resultado. E aí, pulando para o objetivo, né, que a gente falou dos riscos, quando a gente fala dos objetivos, realmente controla muito bem um tremor, a lentidão e a rigidez. Mas através, por exemplo, em primeiro plano eu queria perguntar, a gente por vezes assiste algumas matérias de TV que mostram o paciente sendo operado acordado. Todos os pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, eles fazem acordados, em geral, fazendo algum movimento, estimulando o cérebro para que você trabalhe. E o que você faz? Você vai lá, faz posso chamar de incisão? Faz o corte, abre e começa a trabalhar. O que você faz ali? Como é que você descobre? O que é usado para parar com o tremor? É uma cirurgia de muita tecnologia, em que o neurologista está na sala cirúrgica, o neurologista que entende do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. A gente tem muitos equipamentos que vão servir como mira, como para fazer um alvo preciso dentro do cérebro. Então, o paciente é acordado, igual você falou, na maioria dos casos. Existem pacientes que a gente não pode ou não deve manter o paciente acordado durante a cirurgia, mas preferencialmente, e essa é uma prática também pessoal, eu gosto de operar o paciente que esteja acordado. Perfeito. Porque é uma informação a mais. Então, explicando, a gente coloca uma mira na cabeça do paciente, a gente coloca um halo, né, na cabeça do paciente. Em seguida, ele é levado a uma tomografia, faz esse exame de imagem dentro do hospital, já com esse aparelho preso na cabeça, com uma ressonância que a gente fez anterior à colocação desse halo, a gente funde essas imagens, então coloca a imagem da ressonância misturada com a imagem da tomografia, e a gente tem um mapa muito preciso do cérebro do paciente, do crânio do paciente, e a gente vai, através de pequenas incisões aqui na região frontal, dos dois lados, e coloca uma sonda e depois coloca um eletrodo. Né? Essa sonda é para achar o lugar certo. Você entra quantos centímetros no cérebro? Assim? Em torno de uns 25 a 30 centímetros. 25 a 30 centímetros? A gente, vamos falar assim, é porque a sonda é muito grande. A gente atinge com 15 centímetros, desculpa, eu falei 25 não, com 15 centímetros mais ou menos, é o ponto, vamos falar assim, do ponto de entrada até o lugar onde a gente vai dentro do cérebro. Até no máximo 15 centímetros, que é o que a gente trafega dentro do crânio. Então, todo o equipamento que você usa, você usou o termo mira, ele vai exatamente no ponto que os exames mostraram onde está o problema. E não só no ponto. Para chegar num lugar,
não é só o lugar que você tem que mirar. Você tem que mirar o trajeto. Porque se nesse trajeto tiver algo que você não possa encostar, faz muito mal para o paciente. Meu Deus do céu. É que você está mexendo no motor com o carro em funcionamento. E a gente tem que ir até o lugar certo sem machucar nada que está no caminho. Então a gente tem que traçar um destino, mas tem que traçar um percurso que seja viável, né? Dentro disso, o paciente acordado nos ajuda muito. Porque o paciente está ali acordado, mexendo um lado e outro, a gente está com a sonda enfiada, vamos falar assim, enfiada literalmente dentro da cabeça do paciente, e a gente pede para ele, levanta a mão. Meu Deus, e ele mexe a mão acordado, vai mexendo e está ali com muita rigidez. Durante o processo da cirurgia, a gente mede, vamos falar assim, o grau de rigidez, o grau de tremor e o grau de lentidão. Então pede para ele fazer esse teste de finger tap, né? Bater os dedinhos. Sim. E a gente vê que o paciente compacto, ele bate e bate meio o dedinho. Descompassado? Totalmente descompassado. Aí a gente liga o aparelho, depois que a gente conecta ele nos cabos, nos fios, lá dentro, já no lugar certo. E aí ele volta a ter o movimento Então, harmônico. quando você acha o ponto e o eletrodo encosta no ponto, automaticamente ele para de tremer? Gasta alguns segundos, não é como se fosse um switch de apagador, mas principalmente para rigidez e para lentidão, gasta aí uns 5 a 10 segundos. O tremor é quase que imediato. Meu Deus, que isso é milagroso. Sensacional. Isso é sensacional. A satisfação pessoal dos profissionais envolvidos na cirurgia. No momento da introdução do eletrodo e do resultado, deve ser um negócio formidável. É gostoso de ver a reação de quem está em volta e coisa e tal. A gente se sente muito feliz, e isso acontece na maioria dos casos, tanto é que a gente tem essa segurança de mostrar resultados bons, né? Realmente gera uma certa, vamos falar assim, o interesse das pessoas em verem isso acontecendo. Elas falam, algumas pessoas ficam do lado de fora da sala dando uma olhada, falam, opa, parou, deu certo. Sensacional. Essa percepção ela é muito gratificante. Quem está dentro da cirurgia dá um yes por dentro, fala, tá dando certo, tá indo na posição certa. E a gente vai para o outro lado, faz o segundo lado, né, na mesma cirurgia, e isso depois que esses dois eletrodos estão na posição certa e que esses testes são realizados, aí sim vem vamos falar assim, a terceira parte. Eu divido a cirurgia em 3 partes. A primeira para achar o local, então a gente coloca o aparelho, vai para a tomografia. A segunda parte, a gente faz esses testes com o paciente acordado e acha o lugar certo. E a terceira parte a gente deixa os fios por debaixo da pele aqui atrás, próximo da orelha, e depois tiramos todos esses equipamentos da cabeça do paciente, aí sim vem uma anestesia geral e depois passamos os fios, né, um cabo de extensão que a gente chama, até o tórax, né, até essa região do tórax ou no abdômen, conforme a opção do paciente em relação à cicatriz, e esse marca-passo então é conectado nesse sistema. Então fica uma bateriazinha, uma pilha, literalmente gerando estímulos para o cérebro através desse fiozinho que passa por trás da orelha e que se conecta ao eletrodo que está deep brain, né, situated, ou seja, está bem no fundo do cérebro, no DBS. E o paciente fica com esse eletrodo para o resto da vida? O eletrodo, sim, fica para o resto da vida. A intenção de durabilidade do eletrodo é de ficar para o resto da vida. Ele está bem instalado, numa posição adequada, ele nunca vai precisar de ser retirado, a menos que ele tenha um mau funcionamento, o que é raríssimo, porque esses equipamentos, pela complexidade desse tipo de cirurgia, são feitos para durar para o resto da vida. Já a bateria tem algumas peculiaridades. Tem bateria que dura 5 anos, tem bateria que dura 15 anos, tem bateria que dura mais que 15 anos. É uma opção apresentada ao paciente antes da cirurgia? Sim, quando a gente tem, né, a proposta da cirurgia, a gente faz com que o paciente possa escolher, né, que tipo de dispositivo que ele vai ter condição de utilizar. Muitas vezes, né, essa decisão passa não só pela escolha só do paciente, porque existe normalmente, na maioria dos casos, né, uma terceira parte que é o plano de saúde. Então os planos, em geral, cobrem a cirurgia? Sim, existe uma obrigatoriedade da Agência Nacional de Saúde Suplementar de cobertura para casos específicos que são
vamos falar assim, simétricos ao que a gente está falando, ou seja, pacientes com mais de 5 anos de doença, pacientes que tenham limitações no uso da medicação, paciente que tem, né, a refratariedade dos sintomas, apesar da otimização da medicação. Então, tem uma série de critérios da ANS para poder autorizar a cobertura obrigatória, mas essa cobertura é obrigatória para todos os planos de saúde. É importante a gente falar disso, ou seja, existe cobertura para esse tipo de cirurgia, é uma cirurgia acessível, inclusive a gente ainda tem uma outra peculiaridade que o nosso grupo ainda atua dentro da Santa Casa fazendo essa cirurgia pelo SUS. Então, pelo SUS também. Olha isso, gente. Nós estamos falando, então, já entramos numa outra questão que eu não imaginava. O doutor Marcelo se encarregou de falar. Até quem é atendido pelo SUS, na Santa Casa, existe esse tipo de cirurgia. Para devolver, eu posso até ir além, devolver dignidade mesmo ao paciente. Então é o seguinte, o SUS tem a cobertura, o plano de saúde e, obviamente, também quem tem mais recurso faz de forma particular e, inclusive, opta antes da cirurgia até pela bateria de maior durabilidade e tal. Então, quer dizer, quem tem dinheiro até tem vantagens, mas quem não tem um plano de saúde está assistido pela cirurgia também. É possível ser feito. A gente está até com uma marca, vou tomar assim, um pouco do tempo aqui para fazer uma comemoração à Santa Casa e ao nosso grupo. Por favor. Né? Desde 2011 que a gente faz essa cirurgia no SUS, na época era com medida judicial, tinha muito trabalho para poder fazer. Eu digo trabalho, muito papel para poder preencher, para poder explicar todas as necessidades e coisas e tal. Desde 2015, a gente tem conseguido fazer isso de forma regular no SUS. E nesse ano, agora, 2023, a gente chegou à marca de ter 100 pacientes operados pelo SUS na Santa Casa de Belo Horizonte. Espetacular. Então, a gente atingiu uma marca histórica, né? Ter 100 pacientes operados em cirurgia de doença de Parkinson, né? No nosso estado. E no Brasil, é um marco que poucos lugares no Brasil tem esse tipo de grau de atendimento, essa regularidade, né, como a que a gente tem na Santa Casa. Então posso chamar a Santa Casa de referência no tratamento de doença de Parkinson. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aqui em Belo Horizonte 2 locais que são que condensam o maior número de pacientes. Eu não posso deixar de citar o Hospital das Clínicas da UFMG, o Ambulatório de Distúrbio de Movimentos lá do HC da UFMG, como uma grande referência desses pacientes. Inclusive, eles encaminham pacientes para a nossa avaliação, a gente faz essa avaliação juntos, e o grupo da neurologia da Santa Casa, que, ou seja, aí é muito self, né, o nosso grupo de neurologia e de neurocirurgia da Santa Casa, que são as 2 grandes referências e que a gente tem, né, conseguido fazer com que esses pacientes sejam tratados dentro do SUS com a mais alta tecnologia desse tratamento para a doença de Parkinson. Doutor Marcelo, para a gente encerrar esse papo, que foi muito legal mesmo, tem algo que você gostaria de acrescentar, que a gente não falou aqui, que você gostaria de acrescentar nesse Saúde Soluções, nesse episódio? Everton, o que eu quero apresentar, em primeiro lugar, é agradecer mesmo essa oportunidade de conversar, de levantar esse tema, de falar sobre diagnósticos de doença de Parkinson, falarmos sobre as alternativas de tratamento e chegar na alternativa da cirurgia, né, faz com que a gente se sinta muito envolvido com isso há muito tempo e fazendo com que mais pessoas venham a conhecer as alternativas de tratamento. Essa equipe já trata disso, eu tenho que agradecer também a toda essa equipe que já trata disso. A gente tem quase 250 pacientes operados, além desses 100 operados na área pública, né? Então, todo o esforço desses colegas que fizeram com que esses pacientes chegassem ao pós-operatório de forma muito bem selecionada, e tivesse esse segmento e dando feedback para as equipes que encaminharam esses pacientes para a gente, né? O principal é agradecer mesmo a você a oportunidade, né? Depois daquele café, da gente poder falar sobre isso mais vezes, né? E também citar que as equipes envolvidas e, inclusive, aos próprios planos de saúde, à indústria que vende esses equipamentos, que vende os equipamentos que dão suporte à cirurgia, também devo citar essas... Linkam a tecnologia ao paciente. Isso, porque não seria possível. Quando eu fiz o primeiro caso de DBS há
em 2004, ou seja, já vão 19, 20 anos, né, dessa cirurgia, eu tive que fazer quase de tudo, né? Eu era como se fosse o atacante que cruza, cabeceia e a defesa que ainda fecha o gol, o goleiro que ainda defende e o juiz que ainda apita. Graças a Deus, eu tinha uma neurologista, né, na época que fez com que isso tudo acontecesse, então não era só eu sozinho, mas a Raquel Brant é um nome para ser lembrado nessa história toda. E, literalmente, agradecer ao meu mestre que ensinou a fazer essa técnica, que é o Dr. Gervásio, que é da Santa Casa, foi meu professor dentro da Santa Casa, que trouxe essa técnica, não a mesma de DBS, mas a técnica estereotáxica para cirurgia, né, que na época ele fazia a ablação. Então eu queria deixar essas duas pessoas lembradas aqui, a doutora Raquel e o doutor Gervásio Teles, que foram as pessoas que me fizeram chegar até a esse ponto em que nossa equipe chegou. A gente segue aqui semanalmente, sempre às terças e quintas, 8 da manhã, com o nosso Saúde e Soluções, onde você que tem, de repente, um problema de saúde, que você acha que não tem uma solução, a gente traz para vocês aqui na tela da Band e no YouTube também. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Fiquem bem, cuidem-se.